Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre a grande omissão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Primeiramente, é consenso geral no meio acadêmico e até fora do meio acadêmico, em qualquer meio religioso que estude os evangelhos, todos concordam que os evangelhos são literariamente dependentes um do outro. Ou, de uma forma mais simples, os evangelhos copiaram um dos outros, ok? Ou seja, a maioria acredita que o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, Mateus copiou do Evangelho segundo Marcos e também de uma outra fonte, e Lucas também fez a mesma coisa, copiou de Marcos e copiou de uma outra fonte. Essa outra fonte nós chamamos ela fonte Q. Eu já fiz vídeos falando sobre essa situação e sobre aquilo que hoje nós chamamos de problema sinótico. Enfim, uma questão específica no problema sinótico, que é a grande omissão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. O que é a grande omissão? Esse nome, claro, é um jogo de palavras, né? Uma alusão ou referência à grande comissão, né? Ou seja, a reunião de Jesus com seus apóstolos no final do Evangelho depois da ressurreição. Mas o que é grande omissão, então? Grande omissão refere-se ao fato de que o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, embora copie, muito bem copiado, o Evangelho de Marcos na maior parte do tempo, e tenha as perícopes, ou seja, recortes, como nós chamamos, em geral iguaizinhos, na mesma sequência que eles aparecem no Evangelho segundo Marcos, há uma grande omissão, há um conjunto de perícopes do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos que não aparecem no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Especificamente, esse fato se dá no capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Depois da multiplicação dos pães, o Evangelho de Lucas já pula para a profissão de fé de Pedro, o convite à renúncia e a transfiguração de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas não narra, portanto, cerca de 10 perícopes, ou recortes, ou passagens, que aparecem entre a primeira multiplicação de pães do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos e a profissão de fé de São Pedro, né? E quais são essas perícopes, né? Onde elas estão em Marcos? Bem, quando nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, a multiplicação dos pães, ela se encerra no capítulo 6, no versículo 44. Depois disso, nós temos que Jesus caminha sobre as águas, Jesus faz outras curas, enfim, Jesus faz muitas coisas depois da primeira multiplicação dos pães em Marcos, que não aparecem de jeito nenhum no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. E o mistério da grande omissão é por quê? Há várias explicações possíveis. Mas, em geral, a primeira coisa que muitos propuseram e ainda propõem é que Lucas tinha uma cópia diferente do Evangelho de Marcos, daquela que nós temos em nossas Bíblias hoje, certo? Então, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, que Lucas tinha em mãos quando ele compôs o seu Evangelho, era uma cópia ou uma cópia defeituosa do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, uma cópia que estava talvez faltando uma página ou duas páginas, talvez, ou que foram arrancadas, ou que foram perdidas. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é que Lucas tenha cometido um equívoco. Então, por acidente, Lucas pulou essas passagens. Ou talvez tenha pulado por acidente ao ver que a perícope, ou seja, a passagem anterior, era um milagre em Betsaida e tenha confundido ela, né, que no caso era a multiplicação dos pães, sendo que a primeira multiplicação dos pães de fato aconteceu em Betsaida, no Evangelho segundo São Lucas, e a cura do cego de Betsaida, que é justamente a passagem que encerra a grande omissão, né? Então, como a última passagem da grande omissão também é um milagre em Betsaida, talvez Lucas tenha lido o nome de Betsaida ali, localizado ali naquele pergaminho, ou no seu manuscrito, enfim,
e tenha se confundido, tenha achado que ele estava indo para a passagem seguinte, quando na verdade ele tinha pulado umas 10 passagens em relação a onde ele estava antes. Então, uma confusão da parte do autor é totalmente possível, não pode ser descartada totalmente como hipótese, embora seja menos interessante do que as hipóteses que nós iremos falar a seguir. As hipóteses mais interessantes, com certeza, envolvem uma escolha ou decisão deliberada da parte do autor, da parte de Lucas, em omitir estas passagens do Evangelho segundo São Marcos. Agora, é complicado explicar por que Lucas iria querer omitir todas estas passagens, especialmente quando elas não aparentam ter nada demais e nem nada em comum necessariamente, pelo menos não à primeira vista. Uma das hipóteses sobre por que Lucas iria querer tirar essas passagens todas do seu evangelho é que todas essas passagens têm uma relação muito forte com a lei. A própria questão das duas multiplicações dos pães, elas evocam muito a ideia da relação da antiga aliança e da passagem da antiga aliança para a nova aliança, certo? Porque na primeira multiplicação dos pães eram 5.000 homens e Jesus multiplica os pães, 5 pães e 2 peixes para alimentá-los e, enfim, enche 12 cestos de peixes, de pães e peixes, 12 cestos, né? E, em geral, entende-se isso como uma referência, uma alusão às 12 tribos de Israel e como Deus alimentou o seu povo, enfim. E enquanto que a segunda multiplicação dos pães é feito em território pagão, né? E é feito em benefício dos pagãos. Assim como também a discussão sobre as tradições dos fariseus, versus a lei de Deus, sobre o que é puro, o que é impuro, em que Jesus parece declarar todos os alimentos puros, a própria cura da mulher cirofenícia, né? A cura da mulher cirofenícia é uma passagem sem dúvida muito controversa. Então, é uma passagem que pode soar ofensiva, né? Não só aos pagãos, mas também de algumas maneiras aos judeus também. Então, pode sim ter sido uma escolha deliberada de Lucas de esconder essas passagens, esses elementos que ele teria visto como constrangedores, embaraçosos, difíceis, né? Lucas talvez tivesse uma visão diferente acerca da lei, uma visão diferente acerca dos judeus e de como deveria ser o relacionamento dos judeus com os pagãos, e a questão da antiga aliança e da nova aliança, e que não se alinhava com o que Marcos apresentou no capítulo 6 ao capítulo 8 do seu evangelho. Então Lucas retirou, né? Ele apagou todas essas passagens do evangelho segundo São Marcos do seu evangelho. Argumenta acerca da grande omissão. Talvez Lucas tenha preferido não copiar essas passagens, porque se ele as copiasse, o texto do seu evangelho ficaria muito repetitivo. E, de fato, à primeira vista, parece muito repetitivo mesmo. Porque, vamos de novo, Jesus caminha sobre as águas, sendo que Jesus já fez um milagre no barco sobre as águas no capítulo 4 do Evangelho segundo São Marcos, né? Nós também temos que Jesus fala sobre a lei e os fariseus, sendo que ele já teve várias discussões com os fariseus no Evangelho segundo São Marcos, né? E, além disso, há 2 multiplicações dos pães. O problema com esse argumento é o seguinte: o Evangelho de Lucas não é particularmente econômico em outras passagens e ele apresenta muitas repetições, né? Há vários eventos no Evangelho de Lucas que também acontecem mais de uma vez, às vezes 2 ou 3 vezes, certo? Há vários ensinamentos de Jesus que aparecem várias vezes repetidos no Evangelho de Lucas. Então, é difícil entender por que Lucas iria copiar tantas coisas e mantê-las inalteradas e, ao mesmo tempo, chegar nessa passagem e decidir remover ou mudar consideravelmente tantas coisas, né? Então, é possível que Lucas tenha decidido comunicá-las de uma forma mais eficiente mais tarde. Jesus sendo confundido com um fantasma aparece mais tarde no Evangelho de Lucas, né? A questão dos cães e da comparação com os cães aparece talvez
na passagem da parábola do rico e Lázaro, por exemplo. Lucas não escolheu fazer isso, não escolheu fazer essa grande omissão, mas acabou fazendo isso porque ele tinha uma versão incompleta do Evangelho segundo Marcos. Ou Lucas não escolheu fazer isso, mas acabou fazendo isso por acidente, porque ele pulou uma página ou pulou uma passagem por engano, né? Ou talvez Lucas tenha escolhido sim fazer isso porque ele tinha uma visão diferente sobre Jesus e sobre a lei, ou talvez Lucas tenha escolhido fazer isso simplesmente porque era mais expediente, porque era mais eficaz, porque era mais econômico, digamos, né? Lucas achou melhor narrar uma só vez a multiplicação dos pães, uma só vez os outros milagres também, certo? Lucas quis evitar tantas repetições e por isso ele escolheu diminuir e pular essas passagens todas e ir direto para a profissão de fé de São Pedro e já narrar daí a transfiguração, né? Esse é um possível sentido também, né? A questão eucarística do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, né? Então Lucas pode ter preferido deixar a multiplicação dos pães mais próxima da transfiguração, justamente para mostrar com mais clareza este mistério, o mistério da multiplicação dos pães associado ao mistério da transfiguração de Jesus Cristo. Jesus Cristo transfigurado, revelado em sua verdadeira natureza, é revelado também no pão. Jesus se revela no pão, como ele faz, por exemplo, na passagem dos discípulos de Emaús, né? Nós o reconhecemos ao partir o pão, né, no Evangelho segundo São Lucas. Então essa é sim uma outra possível explicação. Lucas então escolheu pular ou omitir todas estas passagens por razões teológicas